Olá, meu nome é Rafael. Meu nome é Giovana. Nós somos o Usina. E hoje a gente tá aqui pra conversar com vocês sobre o quarto episódio da segunda temporada de The Boys da Amazon e como a morte da Madeleine causou aí uma situação um pouco complexa que vai acontecer nos próximos episódios. E se você ainda não assistiu ao quarto episódio, vai lá, assiste, depois volta aqui pra conversar com a gente. E se você não assistiu nada de The Boys ainda, a gente vai lançar ainda essa semana um vídeo te convencendo porque você deve assistir a série. E porque você vai gostar de assistir a série. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem. O quarto episódio, ele na verdade começa a resolver algumas coisas que nos foram introduzidas ali nos três primeiros. Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre como a morte da Madeleine, ela impactou em duas grandes coisas, que foi na emancipação do Homelander de qualquer tipo de vínculo emocional ou sensibilidade que ele poderia ter e na direção da Vought com o poder voltado exclusivamente pro Stan, que não tá nem aí pra nenhuma opinião de qualquer outro herói. E como esse cenário todo vai culminar na briga, no embate ali entre a Tempestade e o Homelander. Então, o primeiro ponto que desencadeou a morte da Madeleine, o mais direto, foi sobre o Homelander, o que causou isso no próprio Homelander. A morte da Madeleine, na realidade, ela já foi o final de toda uma consciência do Homelander ali que mudou. O que acontece? O Butcher pega ela pra refém pra chamar a atenção do Homelander, e o Homelander, claro que ele podia ter salvo ela, mas ele não salva, inclusive ele faz questão de matá-la. Ali, depois que deixou ela agonizando por ele não ir salvar o filho dela. Por quê? Porque desde o começo ele percebe que ela tá manipulando ele ali. No começo ele acha que eles tinham um vínculo. No começo da segunda temporada mostra uma foto dos dois bem antiga. Então assim, ele começou a perceber que ela na frente dele fingia que se importava, mas por trás tomava muitas decisões sem ele e só tentava acalentar ele ali depois. Ô menina, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó, Deixa ser falsa! vovó, Falsa! E tudo isso fica muito pior depois do incidente da Becca, que ele confrontou a Madeleine sobre isso. Ela disse que não sabia de nada. E depois ela diz que sabia, mas dá uma resposta totalmente diferente da que o outro chefão lá da Vought falou. E aí ele resolve cortar de vez isso, mata ela. Mas ainda assim, a gente vê no começo da segunda temporada que ele fica se relacionando lá com o Duplicator, fingindo ser ela, pra ele ter aquele acalento e tudo mais. E aí a gente chega no quarto episódio, quando depois de tudo aquilo que aconteceu na segunda temporada, que ele briga com o Seth, que ele demite o A-Train, que ele briga com a Starlight, que ele tira a Maeve do armário, que ele rompeu ali todos os restinhos de relacionamento que ele tinha com qualquer um. E aí ele chega no momento que ele mata o Duplicator, e isso é um simbolismo de que, tipo, ele rompeu qualquer tipo de vínculo, de sensibilidade que ele tinha, e ali ele basta. Uau! Então, de um lado, a gente chegou ao ponto que o Homelander, decorrente da morte da Madeleine, ele chegou ao ponto de sua emancipação, inclusive sua emancipação da Vought. E chegamos ao outro lado, a outra influência que a morte da Madeleine teve sobre toda a trama, que é o Stan no poder. Assim que a Madeleine morre, fica muito claro que quem tá no poder de toda a empresa nunca foi a Madeleine, nunca foi o Homelander, e sim os diretores da empresa, e agora na série representado pelo Stan. Ele é quem toma as suas decisões. Ele, inclusive, numa conversa com o Homelander, ele deixa muito claro que o foco da empresa não é os super-heróis, que a empresa tem outros carros-chefes, inclusive o composto V é um dos principais fatores ali da empresa, e ele confronta o Homelander e ele mostra que quem tá no poder não são mais os heróis. Chegou a patroa. Agora com a morte da Madeleine, isso só ficou muito claro, tanto pro Homelander quanto pra gente, telespectador. Que também os super-heróis, eles não são tudo que a empresa tem e eles não são a base de tudo, eles são só mais um produto. Então, que a empresa, ela manipula inclusive eles que acham que estão no poder.
Em decorrência disso, do poder do Stan, ele decide por si só, né, com os diretores, muito provavelmente, que quem vai substituir o Translúcido é a Tempestade. E isso é muito importante porque a Tempestade, ela chega ali pra ser um antagonista dentro do set do Homelander. Ela tem umas atitudes muito implicantes com o Homelander, ela pega muito no pé dele, tem pequenas atitudes que vão contra o que os heróis da VOT têm que ser, sabe? Ela é muito relacionada às redes sociais, se declara feminista. Rainha do tanque de guerra. Nas entrevistas ela tem uma postura completamente diferente, ali mostrando que ela é uma heroína completamente diferente à submissão que sempre teve dos outros heróis. Por que isso é muito simbólico? Porque quem decidiu que ela estivesse ali foi o Stan. Porque o Stan, que tá ali na direção da empresa, escolheria uma heroína que vai combater, que vai contra tudo que a VOT acredita e tudo que a VOT sempre... Fez os heróis serem. Exatamente. A VOT é que fez com que todos os heróis fossem do jeito que eles são. E eles escolhem uma heroína que é completamente diferente. E ela se implica diretamente com o Homelander. E agora, no quarto episódio, ficou muito mais claro esse embate que vai rolar entre eles. Porque eles já tiveram ali uma pequena discordância, mas... I'm the face of the Seven, not you! Esse episódio traz um ponto muito importante que confirmou pra gente de uma vez por todas que a Tempestade é sim racista. Com toda essa trama da liberdade, deles indo lá, descobrindo toda essa história, descobrindo que a liberdade, na verdade, é a Tempestade, ficou muito claro isso. Um ponto muito importante disso é que quem falou pros boys irem atrás dessa informação, irem atrás de saber quem é a liberdade, foi a chefona da CIA. Então, qual seria o interesse dela fazer com que os boys, que são contra a VOT, contra o rolê do Composto V, descobrissem a relação da Tempestade com a liberdade? E o ponto central que une a liberdade da Tempestade é o racismo dela. Exatamente. E até por esse motivo, eles soltam ali no meio do episódio, mas isso fica meio consolidado, de que a Heather, que é a chefe da CIA, ela foi morta justamente porque ela deu essa dica. Então ela foi morta por descobrir que a liberdade, Tempestade, é esse ponto fraco ali da VOT. Agora, por que tendo todo esse contexto, ela foi escolhida a dedo pra estar ali e pra ficar confrontando o Homelander? Então agora a gente chegou num ponto muito importante que é a morte da Madeleine desencadeou a emancipação do Homelander e desencadeou a Tempestade sendo essa personagem tão importante dentro do set. E por que esse episódio é importante e por que a gente acha que vai ter esse combate entre os dois? Eles já começaram ali a ter as pequenas discussões, mas ficou muito claro que eles têm um pensamento antagônicos. Enquanto o diálogo entre os dois ali fica muito claro isso. Enquanto o Homelander tem os fãs dele, a Tempestade diz que tem o exército dela ali, tem os soldados dela. E essa conversa fica muito claro. O Homelander ele tá muito preso às mídias antigas. E já a Tempestade ela já tá muito mais inteirada ali na internet. Ela trabalha de outra forma. Ela é bem militante, ela prega um monte para os seguidores dela, que é um contexto bem atual, bem diferente do Homelander, que atuava com as pessoas mais antigas, mais de igreja, mais conservadoras. Então aquilo ali vai se batendo cada vez mais. Então, esse quarto episódio deixou claro que vai ter esse embate entre o Homelander e a Tempestade. Aí agora o que a gente quer saber é por que ela tá lá, por que ela foi escolhida pra tá lá. E talvez, o que a gente teoriza bastante é que talvez ela seja uma bomba colocada propositalmente pela empresa, colocada para causar justamente essa desestabilização que já vem acontecendo, porque a gente já vê que entre os Seven já acontece toda essa discordância e tudo mais, que eles estão todos estremecidos, que o Homelander ali tá fora, tá brigando com todos eles. Aí vem a Tempestade pra desequilibrar total o Homelander, e talvez isso pode ser tanto pra que ela seja descoberta como a antiga Liberty, e aí os sete salvem a VOT, salvem a pátria e se consolidem, ou seja para tirar o Homelander do cargo dele e colocar, não sei se ela, mas talvez outra pessoa no lugar. Porque pode ser que ela esteja ali para, agora que ele se emancipou, que ele tá totalmente desinibido, que ele vai tacar o terror, que ela desestabilize ele ainda mais do que ele já tá,
pra tirar ele de vez, já que a gente viu que o Stan já não vai com as forças dele de jeito nenhum. E será que tudo isso, essa briga entre a Tempestade e o Homelander, será que o Soldier Boy tem alguma coisa a ver com tudo isso? Qual a relação dele? A gente sabe que ele vai chegar agora na 3ª temporada. Pra você que talvez não tenha identificado quem é o Soldier Boy, porque foi anunciado que vai ter um personagem chamado Soldier Boy, que vai ser interpretado inclusive pelo Jim Winchester, o ator que fez o Jim Winchester de Supernatural. E ele é citado, assim, no primeiro confronto do Homelander com o Stan dá uma lição de moral ali que ele nem entende direito, mas ele cita o Soldier Boy, fala que foi um defensor da pátria, ele é um herói defensor da pátria que lutou na Segunda Guerra. Heroes, like Soldier Boy, killing Germans by the dozen. E agora a gente sabendo que ele vai aparecer na 3ª temporada, talvez a intenção seja tirar o Homelander e colocar o Soldier Boy no lugar. E sobre isso, uma dúvida que fica na nossa cabeça é: o Homelander ele é muito poderoso, a gente sabe disso, mas querendo ou não, ele é o vilão da série. Será que a Tempestade é a responsável por acabar com o Homelander? Ou será que não? Será que o Homelander vai acabar com a Tempestade? Será que ela tem poder suficiente? Ela já mostrou que tem medo dele ali, né? Não sei se ela fingiu, mas já mostrou que ela tem um receio dos poderes dele. Mas ela também é muito confiante com os poderes dela, porque ela arregaçou um prédio inteiro, matou gente pra caramba, matou o irmão da Kimiko, e ela tem muito ódio. A gente vê que por trás daquela imagem militante e tal, não sei o que, aquilo também é uma fachada, porque ela tem muito ódio, ela só quer arregaçar com todo mundo, e ela é muito forte. Isso a gente já deixou bem claro ali na série, mas será que ela é tão forte pra combater o Homelander? Ou talvez ela queira desestabilizar ele justamente pra achar um ponto fraco, que talvez possa ser a descoberta do filho, que a gente pode ser que venha à tona. Mas o que a gente também acha é que os boys acabaram de descobrir que ela é a Liberty antiga, e eles sabem que essa é a única chance que eles têm de acabar com a VOT. Então, talvez esse embate ainda seja apimentado, porque os boys eles vão estar ali no meio do Homelander, da Tempestade, querendo acabar com os dois, sem força pra acabar com nenhum. Então a gente tá muito curioso pra saber como vai ser essa briga, se essa briga vai ser em vias de fato, ou se vai ser, se eles vão só fazer aquele joguinho que eles sempre fazem de manipulação um com o outro, o que o The Boys tem a ver com isso, e o que tem a ver a Tempestade ser racista com esse rolê todo. E a gente já sabe que os 3 primeiros episódios, eles foram um pouco mais introdutórios, trouxeram ali uns personagens novos, mostraram como que vai andar essa 2ª temporada, mas agora no 4º começou a patifaria. Agora eu acho que só vai esquentar o clima, eu acho que até explodir o 8º episódio, que vai ser o último confirmado dessa temporada, as coisas só vão esquentar. Então acho que esse é o começo do rolê todo que vai acabar no último. Então a gente tem que ficar muito atento aí. E essa é a nossa aposta, né, pra essa temporada, que provavelmente vai ser um embate entre eles e resolver toda essa patifaria que tá rolando na VOT. E aí só vai sobrar um dos dois, provavelmente, ou o embate entre eles vai dar na chegada do Soldier Boy na 3ª temporada. Vamos ver. E o filho do Homelander? O que ele vai fazer em tudo isso daí? Que ele vai acontecer alguma coisa ali com ele ali. Exatamente. Então comenta aí embaixo o que você acha de como vai ser essa briga, se você realmente acha que vai ter essa briga ou se a gente tá viajando. Para de ser doida! E também o que vocês quiserem ver aqui no canal relativo, a gente pretende fazer mais vídeos de The Boys, mais vídeos dos próximos episódios que vão sair semanalmente. Então o que vocês quiserem discutir, o que vocês quiserem conversar ou saber teoria, nossa opinião, pode deixar aí nos comentários também que a gente vai estar lendo tudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se você não for inscrito, de deixar aí nos comentários o que você acha de tudo que a gente falou, das nossas teorias, o que você acha que vai mandar vir no também futuro. pros seus amigos que assistem The Boys, porque a gente tá ligado que tem muita gente assistindo. Exatamente. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.